por todo canto chora o lamento, que o coração que grita o sofrimento, essa tristeza, meu povo, vai ter fim. Olha lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, alô meninas! Então, hoje a gente vai conversar mais um pouco. E enquanto a gente lava a louça, prepara o almoço, a gente discute política sim. Porque política é lugar de mulher sim. Afinal, lugar de mulher também é onde ela quiser. Eu sou a Meva. Eu sou a Silvana. E hoje, nesse podcast, seremos anfitriãs da professora de dança Fátima Sanches. Olá, gente, eu sou a Fátima Sanches, tenho 38 anos e hoje vou aqui cozinhar enquanto a gente fala de política. Nós vamos mexer esse doce, Fátima. É isso aí. Então vamos lá. Quem é Fátima Sanches? Bom, sou daqui da cidade de São Paulo, né? Nasci aqui, na Zona Sul de São Paulo. Hoje sou professora de dança do ventre, dança de Tribal Fusion, que depois eu dou uma explicadinha melhor o que é esse Tribal Fusion, né? Sim. E também trabalho numa empresa privada atualmente e a dança complementa a minha renda, né? Sou uma militante aí que está na luta com sangue, alma, coração, porque a gente precisa mudar o cenário do nosso país e tem bastante tempo que eu venho observando, né, a necessidade da gente entrar na luta, independente do pouco ou do muito tempo que a gente tem. Então eu digo que Fátima Sanches é resistência, é a resistência paulistana. Pois é, Fátima. Então agora nós vamos conversar durante esse bate-papo, né? Nem é entrevista, é um bate-papo. A gente vai conversar sobre essa jovem, né, que desenvolveu essa consciência política enquanto tentava sobreviver na comunidade. Então, a Meva vai fazer uma pergunta para você, né? Sim, Fátima. A gente gostaria de saber que você contasse, né, a sua vida. Então, nós vamos começar com um roteirinho assim, vamos ser nascendo, crescendo e essa linda mulher de hoje, né? Então a gente quer saber onde você nasceu e como foi a sua infância. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, ali bairro Jardim Pedreira, né? É uma divisa com Diadema. Eu era uma criança ali nascida nessa família de classe média baixa, onde eu tinha um pai com um emprego estável, né? Ele tinha um caminhãozinho de frigorífico, de porte médio, e ele era também sócio de um açougue pequeno. Anos 80, né? E aí a gente está ali saindo do processo de ditadura, né? Entrando no sistema democrático aos poucos, tudo com muita dificuldade, inflação, né? E chega a era Collor. E aí o meu pai começa a perder as coisas e, num dia para o outro, eu tenho que morar numa comunidade recém-nascida justamente por conta desses mesmos problemas com outras pessoas. Rua de barro, essa comunidade ela fica numa área dessas torres de alta tensão, onde tem mato ali, e aí as pessoas tiraram o mato de um canto e do outro, e embaixo, e assim, super perigoso, porque embaixo passava uma tubulação, né, de oleoduto, e as pessoas calcularam ali 1 metro, 2 para trás do cano e construíram essas casinhas de um lado do outro, e aí isso foi crescendo, né? Então eu com 14 para 15 anos vou morar nessa comunidade e, bom, tenho que sair da escola particular, onde eu estudava, porque até então meu pai conseguia custear essa escola, né? É um colégio conhecido para pessoas mesmo de classe média, o Colégio Magister, que ficava ali na Sabará. E aí, além desse tombo do meu pai perder tudo, e eu ainda não entendendo o que estava acontecendo, tive que mudar de escola. Eu errei um pouquinho aqui no cronológico, porque eu era um pouquinho mais nova, eu tinha 12 anos, quando acontece essa interrupção e eu tenho que sair do colégio particular para ir para a escola pública.
e morar na comunidade. Foi tudo no mesmo ano, assim, praticamente, né? Nossa. E aí, ali eu começo a me deparar, primeiro, é um choque, né? É uma quebra de uma estrutura psicológica e, junto com isso, logo depois, eu acredito que frustrado por conta de tudo isso, o meu pai se torna um alcoólatra, né? Então, aí a minha infância começa ali, entendendo o que é uma comunidade, tendo que viver nela, mudando de escola, e passados mais 2 anos, depois que a gente está na comunidade, devido a esse excesso de bebida, eu perco meu pai. Nossa. Então, aí é tudo degringolando, né? E o plano Collor, em cima disso, entra o plano Collor. A minha mãe, que até então não precisava trabalhar, porque ela era uma dona de casa, cuidando da gente. Era eu e mais 2 irmãos, né? Não precisava ela trabalhar fora, né? Não precisava. Fora, dentro de casa, isso, muito mais. Cuidando da gente, levando na escola, ajudando a fazer lição. Ali, naquela época, era muito mais próxima essa coisa da mãe ajudar a criança a fazer, né, a lição de casa. Sim. Então, ela estava ali, presente o tempo inteiro. Eu, que fui a primeira a ir para a escola, né? Então, ela fazia essas tarefas junto comigo. E ainda cuidando dos meus 2 irmãos, que são menores, né? São mais novos que eu. Então, aí começa a minha trajetória de vida. E minha mãe desempregada, né? Uhum. E meu pai morre. Naquele tempo tinha um problema com a demora para você conseguir ter pensão. Meu pai tinha direito à pensão. Aquele tempo isso... era o INSS, né? Se eu não me engano, era isso. Era e esse aí você nome tinha que provar um monte de coisa, tinha que provar muita coisa para conseguir a pensão. E aí, no meio disso, mais ou menos aí com uns 3 meses, né, do meu pai falecido, eu tomo consciência que a minha mãe está na rua pedindo comida para conseguir alimentar a gente. E a gente continuando a ir para a escola, só tinha o uniforme da escola, então começa a acabar a roupa, começa a acabar tudo, e a gente só tinha sopa de fubá para comer. Era o único alimento que tinha dentro de casa, né? Então, a minha infância ela já começa nesse turbilhão, assim, de coisas. Que triste, né? Quando o pai quis que as pessoas, quer dizer, a sociedade, né, acha que a mulher tem que ficar em casa, nesse caso, e o pai trazer o dinheiro de toda a família, é um problema também, né? Sim, se torna um problema social. Agora, você está falando, aí se você pudesse falar mais um pouquinho, como foi a vida da sua mãe e a sua após a morte do seu pai, e como que vocês sobreviveram assim? Quanto tempo demorou para ela se readaptar, né? Porque teve que arrumar emprego, ela voltou a estudar, ou não teve tempo, teve que cuidar realmente de vocês como muito pequeno. Conta para a gente qual foi a sua grande dificuldade, você acha? Então, aí, nesse meio tempo, acontece uma interrupção da minha infância. Porque eu passo a ser a criança que tinha que cuidar de mais 2 crianças e minha mãe indo para essas caminhadas na rua. Ela já estava envergonhada de ter que pedir comida, então ela começa a pedir emprego. Uhum. E aí alguém ali da vizinhança traz para ela uma proposta de que dentro da Eletropaulo, né? A gente tinha ali antigamente a Eletropaulo, que era quem fornecia a energia. Tinha uma empresa terceirizada que estava contratando pessoas para trabalhar na limpeza. E aí ela vai e consegue essa vaga, né? Consegue trabalhar lá. E aí a minha infância é interrompida porque eu passo a ter que cuidar dos meus irmãos. E isso tem. E dentro de casa, ela trabalhando ali, carga horária de 6 horas, de 8 horas diárias, né? Então é o dia inteiro fora. Aí o meu irmão do meio, ele já começa no período de escola, então eu arrumava meu irmão, dava um almoço para ele, levava ele na escola, voltava, estudava, e aí à tarde eu ia para a escola. Então, a vida... Nossa. Eu acho que deu uma travadinha, né? Mas a gente... Deu uma travada, tudo bem. Peraí, deixa eu só dar um ok. Tá. Ainda tá aí? Tá. Tô aqui. Eu acho que passa alguma coisa aqui, a internet deu uma caída. Sim. São tempos modernos. Exatamente. Fátima, então, aí... Isso. Sua lindinha. Fátima, assim... aí você vai para... Bom, aí você teve que tornar a cuidadora, a zeladora por 2 irmãos e ainda vai para uma escola pública.
Como para a foi, escola pública. como foi a sua vida nessa escola pública? Como que foi? Foi trauma, não foi? Olha, foi e não foi, né? Era uma escola ali do bairro, então na escola particular tinha-se uma direção de como tudo devia acontecer, e aí na escola pública, com outras pessoas, né, que passam a ser, eu passo a ser da classe social dessas pessoas, eu tive que aprender a conviver. Então, não tinha mais aquela coisa de você ter a lancheirinha, de ter, né? Era muito mais onde você aprende, ó, aqui eu divido para aprender, para poder sobreviver. Era outra história, né? Tinha umas tias lá, né? Era todo mundo muito acolhedor. E o trauma tá numa parte que eu tinha ali de ensino e que daí ela regride. E aí é onde eu desenvolvo um pouco de ansiedade. Por quê? Tudo aquilo que estava sendo passado, eu já tinha visto de alguma forma, porque a escola particular a gente sabe, é outra vida, é outro suporte, é outra, né, linha de ensino. É para então, outro público, né? A escola particular é para outro público. Eles Exato, formam e as eles... crianças de forma diferente, né? Porque Com eles certeza. acreditam que na escola pública a criança vai sair, vai ser faxineiro, pedreiro, empregada doméstica, e na escola particular eles querem que as crianças saiam dali, né? E se tornem prefeitos, governadores e tudo mais, que é uma diferença que não deveria ser, né? Deveria ser uma escola pública para instruir o cidadão a se tornar o melhor que ele pudesse, pode, né? E com equidade, não tinha isso. E aí eu vou contar um fato curioso. A gente estava, né, saindo de uma época de ditadura, e ó, eu observo ali agora, pensando nisso, eu consigo pegar esse fato e fazer uma síntese. Eles estavam distribuindo umas bíblias na escola. Olha. Eu não sei, umas bíblias pequenininhas, azul, escrito Novo Testamento. Eu nunca abri aquilo para ler, mas a gente pegava e trazia para casa. E minha mãe, a religião dela é de matriz africana. Ela olhou aquilo e aí, por que eu percebi? Porque ela ficou chocada. Ela falou, mas por que na escola pública eles estão distribuindo Bíblia? Eles estão querendo obrigar as crianças agora a ter aula de religião e só dessa religião? Né? É só um fato assim que agora me deu estalo e eu lembrei. E isso Eles era dentro da escola fazendo pública. proselitismo religioso lá, né? Exatamente. E assim, eu não vou lembrar Mas agora quem eram essas pessoas, né? Mas a sua mãe só percebeu que era um proselitismo porque ela tinha outra referência, outro grau de estudo, porque as outras pessoas das comunidades não percebem isso. Exatamente. Pode ser também, exatamente. Porque ela então, já nota veio de um que lugar diferente. Exato. Minha mãe, ela é bisneta, eu acho que é isso. É bisneta de uma escrava liberta, né? Então, aí eu volto um pouquinho só para contar essa parte também, né, da miscigenação aí, onde acontece. Então, a minha mãe, ela é filha de um português com uma escrava liberta. O meu avô português sumiu. Então, a gente entende que eu posso também ter sido filha de neta, né, bisneta aí, descender de um estupro, porque a gente não sabe como aconteceu. Então, a minha mãe um pouco mais clarinha e a minha tataravó lá, ela era neta de escrava liberta, de Tupã. E o meu pai, aí minha mãe, ela chega em São Paulo, nasceu em Tupã, morou lá, chega em São Paulo, aí isso é plena ditadura, né? Anos 60 para 70, e vai trabalhar numa casa de família. E é onde a família do meu pai, né, imigrantes espanhóis. E ela trabalhando muito novinha lá nessa casa e conhece o meu pai. E o meu pai se apaixona por ela e casa com a empregada da casa. Então ainda tem essa curiosidade muito difícil aí. isso acontecer, né? Porque geralmente as empregadas domésticas elas acabam até iludidas, né? E graças a Deus nesse caso não aconteceu isso. Agora, eu gostaria de voltar um pouco para a política. Que você falasse para a gente qual foi a sua primeira campanha, né? E como você chegou até a política, em qual ano em que foi essa campanha? Conta para a gente, como que foi esse seu envolvimento? Então, aí já chega ali 97, né? 98,
e começa esse clima de campanha. O que eles faziam antes? A minha mãe aí já estava trabalhando nessa empresa, né? Então, ela tinha o fim de semana disponível e um salário muito baixo. Ela, sempre que ela podia, ela arrumava meios ali de aumentar a renda. E o que acontecia antigamente nas comunidades? O pessoal das campanhas chegava para oferecer emprego para o povo que estava na comunidade. E teve gente do PMDB, na época era PMDB, né? Nem tinha essa sigla de PSDB. Chegou lá, a gente já tinha visto acontecer isso. E aí chega o pessoal do PT e bate na porta da minha mãe, com uma outra abordagem, né? Já conversando, uma coisa bem mais humana, assim, e pergunta, quantas pessoas tem na casa? Todo mundo está trabalhando? Eu tinha 15 anos na época, 98. Todo mundo aí é 14, né? 14 para 15. Tem crianças de menor, e aí minha mãe explica toda a situação, ó, sou viúva, tenho 3 filhos, e tenho um trabalho, mas o que vocês, né? O que vocês querem? O que vocês precisam? Aí eles começam a explicar que, ó, a gente está aqui, vai começar a campanha, então a gente está recrutando pessoas para trabalhar tanto na semana quanto no fim de semana, quem só tem disponibilidade no fim de semana, para trabalhar na campanha para a gente, distribuindo panfleto. Aí a gente paga um valor X aqui, eram alguns reais, eu não vou lembrar esse valor agora, acho que era R$10 por dia, e dá o lanche, né, para trabalhar das 8 às 5. Aí minha mãe achou interessante aquilo. Ela falou, eu tenho sábado e domingo, eu estou em casa. Aí eles explicaram como funcionava no domingo, que era reduzido, mas no sábado era esse mesmo horário. E aí foi lá minha mãe. Para participar, tinha que ir para uma reunião, que era num comitê. E tinha os comitês próximos da comunidade. E lá, o que era mais próximo da gente, ficava na Avenida Interlagos. E ela me levou. Aí nisso ela me leva, e aí lá, eu nova ainda, né? Mas ouvindo, e me interessou. Só que eu era de menor, e aí, bom, eles davam um jeito. Ali naquela época, eles sempre davam um jeito para tudo. E o que ficou combinado? Que minha mãe trabalharia, no fim de semana eu iria com ela, e nos dias de semana eu ia panfletar com o pessoal, né? Mas e sem ela. naquela época, 14 anos, não era problema trabalhar, porque Exatamente. eu comecei, na verdade, bem criança a trabalhar, mas com 15 anos, eu já trabalhava há vários anos já, porque quando você é pobre no Brasil, você começa a trabalhar com 7 anos. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, 8 anos. É bem não tem comum opção. isso, né? Não. Porque ou você trabalha ou você passa fome. E você acaba ajudando a renda da sua família, né? Claro, então, claro. é bem comum já. 15 anos eu já trabalhava numa casa de família e era isso mesmo, e trazia o dinheiro para minha mãe. Então, é bem comum a vida do adolescente quando ele não tem, né, uma segurança, não tem um governo, né, que lhe ajude. Hoje nós temos a Bolsa Família, que naquela época não existia nada, né, Fátima? Não tinha renda mínima nenhuma para ninguém, né? Então, e as situações que a gente via, eu morava num lugar que tinha um córrego ali passando na frente de casa, então você tinha que passar com plástico, né, na perna para poder chegar na rua e conseguir chegar na escola sem ter barro, né? E as pessoas que tinham renda ali eram poucas, a maioria trabalhava de bico. Então acontece dessa forma, né? Eu começo a acompanhar minha mãe e aí eu vejo que era um pouco diferente dos outros, porque na situação ali de PMDB era aquele carro que chegava, pegava as pessoas, jogava lá, deixava lá trabalhando no sol e depois chegava ali com um lanche ou com dinheiro, entregava e com aquela coisa, né, com aquele ar de autoridade. E o pessoal do PT não, tinha uma conversa. E o interessante é que eles levavam a gente para reunião, né? E aí ali eu começo a me interessante. E ali eu começo a me interessar. Eu não ia só por causa do dinheiro. Ali para mim eu falava, não, eu tô aqui trabalhando para o Lula, então ele tem que ganhar. Isso foi a campanha de 98, que é quando ele perde, né? A reeleição, o Fernando Henrique se reelege ali, ele perde. Então ali foi o meu primeiro contato, primeiro de todos. E o segundo foi uma professora de história. Eu ia te perguntar se a escola. Série. Eu ia te perguntar se a escola, e na escola você teve alguma experiência importante com os professores, porque a gente sempre tem, né?
Eu acho que Sempre mesmo tem, na escola sempre tem. pública, eu sou oriunda da escola pública, trabalhei na escola pública há muito tempo, mas na escola pública a gente sempre tem professores que querem despertar a consciência do aluno, a consciência política. Então a pergunta é: você teve professores dessa estirpe? Eu tive essa professora, que era a Maria Luísa, né? Não tem como esquecer dela. Ela era uma professora preta, e naquela época você não podia falar que era homossexual, não. Ela era homossexual também, então eu percebi pelos trejeitos dela, né? Sim. Ela nunca falava de marido, igual as outras professoras. Ela era diferente, ela tinha uma energia diferente. E foi ela que me acendeu para essa coisa da consciência de você saber quem você é, aonde você está e pelo que você tem que lutar. E aí ela trazia muito essa consciência política, ela trazia um pouco, não só para aula de história, porque por ser uma professora de história, ela tinha muito conteúdo para trazer para a gente, né? Ela trazia um pouquinho também da matéria da USPB, que a gente tinha na época. Só que ela não explicava pelo lado militarizado, igual a gente aprende assim, né, na escola. Era uma outra consciência. Então, ela que vai e me acende, né? Ela me dá esse estalinho, assim. E depois eu descobri que ela era do PCdoB, mais para frente, né? Passado muito tempo, eu já não estava nem mais na mesma escola, tinha mudado, eu descobri que ela era do PCdoB. Então, ela já era uma política ali dentro da escola, tentando trazer uma educação libertadora, né? Para a gente. E aí é nesse contexto que começa, né? O meu trabalho com o meu engajamento, a minha curiosidade pela política. Então, Silvana, você gostaria de intervir? Sim, eu gostaria de perguntar para você assim, você falou que o PT era diferente, que ele ia lá, tentava conversar com a sua mãe, com você. Aí, a partir do primeiro momento que você era muito nova, mas depois você continuou ajudando eles, e como que foi essa convivência com os grupos e com coordenadores da campanha? E como que você falou que eles iam lá, né? Vocês eram convocados, e você sentiu que não era só dinheiro, né? Que você se envolveu de uma forma assim, mais... você percebeu que era diferente, o plano deles era diferente, através também das aulas de introdução política que eles foram encaminhando, né? Você poderia contar um pouquinho como que vocês se sentiam? Então, havia as reuniões, né, dentro do comitê, e sempre tinha alguém ali que era de cima, né, de dentro do núcleo intelectual, dando essas palestras. E aí aquilo passou a interessar, porque não era uma coisa vazia. Você não tava, a gente sempre ouve falar, político é tudo igual, político é tudo ladrão. E ali eu estava vendo pessoas que tinham, pelo menos passando para mim, a intenção de mudar o cenário do país, né? E aí a gente não perde mais contato, porque uma vez a gente, ali dentro daquele comitê, ele já começa a fazer a preparação para as eleições de prefeitura, que aí é quando eu trabalho na campanha da Marta. E aí para ela, aí já sou eu, né? Já vou para 16 anos, e um pouquinho antes, né? 15 para 16, eu não podia me filiar ainda, porque você só pode se filiar com 16 anos. Eu já estou dentro da campanha da Marta, e aí fazendo outros trabalhos, muito mais dentro. Aí entra o trabalho cultural, né? O que eles faziam? Eles traziam shows, traziam artistas, envolvia a gente com os artistas, e aí a gente é inserido no Circo Escola, né? Era tudo dali da organização do PT, então tinha os lugares e as datas onde a gente ia lá e fazia aula de circo. E aí já estava todo mundo bem dentro. Então, o que eu penso? É que hoje a gente precisa ter uma perspectiva para chamar o jovem, igual aconteceu comigo, e aquilo me interessou e eu passei aí, e eu virei um agente político ali, né? Com o meu pouco que eu podia oferecer, eu era um agente político, porque eu estava falando para outras pessoas ao mesmo tempo, que a organização, o pessoal do circo, era tudo do PT. E qual era a proposta da Marta? Para frente, uma vez ela eleita, ela levar isso para dentro do que ela traria depois, que era o CEL, né? E tinha até um outro nome no começo, assim, quando tinha o início eu não do lembro projeto. o nome, Mas tinha, depois virou o CEL. Exato.
Então, isso tudo era falado nos comitês. Então, não era uma coisa vazia que chegava lá um monte de vendedor de filtro. Como que é o nome daqueles filtros, gente? Aqueles caras que enganavam a gente da Igreja Universal. Eles vendiam filtro. Porque o pessoal do PSDB parecia isso. Chegava aquele monte de homem engravatado. Vocês têm que conversar, você tem que falar. Não era desse jeito. Porque se acontece desse jeito, logo desestimula. Exato, então, um adolescente, ele não quer ser mandado. Ele não quer ser, sei lá, colocar uma rédea nele e falar, vai lá e faz. Adolescência. Ele precisa se apaixonar. Na adolescência pressupõe protagonismo. E claro. foi isso que ofereceu, né? Isso, então a gente estava envolvido no circo, estava envolvido na arte, estava envolvido na campanha, e no fim tudo era política, tudo era uma coisa só. E aí a gente vai, trabalha para a Marta se elege, né? E aí já era dentro, no céu, até já começar, assim, direcionar para a campanha do que seria 2002, né? Então eu acho que é isso, o sentimento que eles passavam. Pegando aquelas pessoas que estavam ali na comunidade, que não tinham renda, não tinham nada, no início de tudo, oferecendo para eles um pagamento pelo dia e um lanche para eles poderem ficar em pé trabalhando e depois envolver, que eu acho que foi o que conquistou, sabe? E faltou, depois de um tempo, faltou muito isso, né? O jeito de fazer política muda. Eu acho que faltou conquistar mentes e corações. Uma vez que você chega lá, todo mundo já te conhece. Exato. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a entrar com a era tecnológica. Então, eu acho que faltou por conta disso. Talvez no imaginário de todos nós, a gente pensar, tá passando na televisão, as coisas estão sendo feitas, tem céu, tinha o Bolsa Escola, né? Já tendo ali... Tinha o leite, as pessoas já também que eu vejo é o seguinte, porque todo mundo estava lá no governo trabalhando. Eu acho que a base deveria ter continuado firme no propósito de continuar conquistando esses corações, essas pessoas que estavam procurando por alguma coisa diferente. É igual agora, por exemplo, a gente tem que sair de novo. Você contou aquela história dos panfletos para a gente, né? Tem que sair para a rua, tem que ir lá conversar com as pessoas para perguntar quais são as necessidades dela. Porque a vida vai modificando, vai melhorando e as pessoas têm outras ambições, já não é mais as mesmas. Exatamente, né? Exatamente. E então, aí a gente já começa a caminhar para a campanha de 2002. E aí nessa, eu já estou super envolvida, já entendendo um pouquinho mais, estou com 18 anos, né? E... indo mesmo, participando, aí começa a ter mais reuniões. O comitê, para vocês terem uma ideia, nunca deixou de ser no mesmo lugar, na época ali de Interlagos. Isso é importante. Hoje não existe mais. Não acredito. Então, para as campanhas Como de assim? 2014, de 2016, já não estava mais lá. 2018, então, não estava mesmo. Aí destruíram tudo, não é mais lá. Então, hoje eu não sei, hoje eu moro aqui no centro, mas eu sendo uma moradora lá de Interlagos, né, do Jardim Pedreira, hoje eu não saberia onde que era o comitê do PT. E eu não vi, 2018, eu não vi o pessoal na rua, mas eu entendo, tinha um medo. A gente não podia colocar uma camiseta vermelha, apanhavam. Tinha um medo, apanhar. Isso é verdade. Então, eu vou... Isso, foi a campanha do medo. Foi a campanha do medo. Então, mas eu vou falar uma coisa para você, né, Meva, que a gente tem que voltar e a gente está fazendo essa comunidade de base petista exatamente para isso, para recuperar essa luta de base, né? E por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente já está, Fátima, a gente está pensando, e o nosso projeto é esse, de a gente ir buscar os militantes. Nós queremos conversar com os militantes que são as pessoas que trabalharam. Chegou um gato. Eu tenho aqui que está dormindo aqui também. Tenho duas, na verdade. Que gato enorme! Tenho duas aqui também. Ai, são lindos, né? Então, aí começa essa campanha de 2002. E aí, deixa muito eu esperar forte. um minutinho. Fátima, oi. Como foi a campanha de 2002 e se teve muito trelelê, se foi legal, o que aconteceu nessa campanha?
Então, a campanha de 2002, ela já começa diferente de tudo que Fátima, eu já... só um minutinho, por favor. Oi. A sua câmera está desligada. Minha câmera, peraí, deixa eu ver aqui. Aí. Pronto? Certinho? Continua então, mexendo no doce. Isso. A campanha de 2002, ela é diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida, assim, a nível de campanha, né? Continua com as escolinhas. E aí, eu vou mostrar uns souvenirs aqui, que só quem é dessa campanha, a gente tem isso aqui. Isso aqui é uma raridade. Eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um pouquinho de inveja de você quando você falou para mim que você estudou na escola, quando aquela sua professora te ensinou essa visão do mundo, da política. Qual que era a matéria mesmo? É de história, ela era professora de história, mas ela trazia um pouquinho de OSPB. Organizações. Eu tive essas aulas, mas ninguém me ensinou isso. Por causa da ditadura, a gente não tinha, né, oportunidade disso. E ali tinha muito filhote da ditadura. Agora, gente, olha isso aqui. Isso aqui, elas davam para as mulheres, ó. É uma bruxinha. Ai, que lindo! Isso aqui é um adereço de prata. Nós todas estaríamos queimadas. E aí a própria Marta, né, ainda, ela entregava pra gente, entregava pras meninas, ó. Ai, que lindo! Olha que libertador isso, gente. Ai, a Marta mudou a estrelinha tanto, né? do PT. Ai, que pena que ela mudou. Pra você pôr na camiseta, né? Ai, assim, mudou demais. Muito legal. Eu acho que essa bruxinha fazia alusão a caça às bruxas, né? Porque o capitalismo, a implantação do capitalismo foi quem iniciou essa caça às bruxas, para tirar o poder da mulher. Exatamente. Tá tudo nesse livro aqui, ó. Que é legal que a gente vai... Ó, leiam, gente. É o Caliban e a Bruxa. Ai, eu li. A Neva é muito interessada sobre isso. Ela adora. Outro dia a gente estava falando sobre isso. Porque eles quiseram acabar com nós. Eles quiseram nos prender tudo dentro de casa para a gente só falar, não saber nada. Só limpar a casa, cuidar de filho. E fazer filho. Porque eles precisavam que o capitalismo tivesse pessoas de mão de obra. Exato, e aí, barata, quem eram os corpos? Exato. Quem eram os corpos que eram explorados para fazer filho? Das mulheres. Então, esse livro é maravilhoso. A gente tem, todas as meninas deviam ler esse livro. Eu estou lendo, procurar Fátima. ele. Quem sabe eu acho o PDF. Vamos pedir para as nossas companheiras, donas de casa, então, ler o Caliban e a Bruxa. Todas as mulheres, independente da idade, exato. Independente da idade, todas as mulheres precisam. Então eu preciso ler. Daqui. Vou te mandar, Silvana. Então vamos lá, vamos voltar para a campanha. Os souvenirs são lindos, morro de inveja. Tudo aqui, isso aqui. E foi dessa campanha. Isso foi tudo da campanha de 2002, né? Fantástico. E aí o que acontece? Aí a organização já passa a ser diferente. O PT passa a ter algumas firuas, né? Dentro desses comitês. E é separado por bairro, né? E dentro das firuas vão os grupos que são os líderes. Você diz aquelas Kombi. A Kombi, isso, perua Kombi. Tudo com a estrelinha do PT, com toda a propaganda. A gente vai voltar, você vai ver, você vai ver. Os alto-falantes cantando musiquinha e tudo mais. Legal. E tinha uma alegria, era uma política alegre. E assim, eu vi um pouquinho disso na campanha do Boulos, essa última que teve agora. Então, e se deu tão certo, é porque não foi errado o que o PT fazia no começo e tinha esse chamariz de trazer as pessoas. Então, como que era organizado? Eu ainda estudava, né? Muitas das pessoas que trabalhavam na campanha na época ainda estudavam. Então, eles tinham os horários, eles pegavam as pessoas com essas peruas, esses líderes, às 7 horas da manhã, na casa, dentro da comunidade, né? E aí saía levando os panfletos para as vilas. Então, por exemplo, você morava na Vila Guacuri, a Meva morava no Apurá, ela não ia sair do bairro dela. Ela ficava nas esquinas do bairro dela e ela recebia esses panfletos que a perua, que nós da perua levávamos, né? Então, tinha uma quantidade de panfleto que a pessoa falava, olha, eu consigo hoje ficar das 8 às 5 e entregar esse tanto, né? Essas pessoas também eram remuneradas, era pouco, mas era remunerado e tinha um lanche. Certo. Então, a gente levava o lanche
e a remuneração era paga diariamente, né? Para as pessoas no outro dia ter ali, elas precisam. Às vezes a pessoa com aqueles 10, 15 reais é o almoço dela do outro dia, né? Almoço e a janta. Era desse E jeito. depois outra, então, eles ficam falando que era pão com mortandela, mas eu vou dizer uma coisa, pão com mortandela é uma delícia, ainda mais fresquinho aí de São Paulo, o que é isso? Exato! Pode trazer um para nós. Era pão salsicha também, era um hot dog. Aquele hot dog que dava na escola, na merenda da escola, era igual. Era salsicha com ketchup, maionese e um pouquinho de batata, sabe? Era o lanchinho que a gente... Então, a gente era encarregado de levar o panfleto, o lanchinho, né? E depois, no final da tarde, pagar as pessoas, né? Então, a gente ficava circulando. A perua era mais porque os panfletos pesavam, então era adesivo e tinha camiseta também. Ai, gente. Então, a pessoa gostava de ganhar uma camiseta. Ficava todo mundo feliz de ganhar um boné, uma camiseta, né? Aquela coisa que só tinha aba, uma viseira. Tinha um monte de coisinha assim que eram esses souvenirs, né? Já essas coisas assim era mais para a galera que estava dentro da campanha mesmo. E o que acontecia? Eles tinham a preocupação de colocar dentro do grupo dos líderes as pessoas que estudavam no mesmo horário. Porque, por exemplo, eles pegavam a gente 7 da manhã, aí às 11 deixavam na porta da escola, então todo mundo já ia com a sua mochilinha. Aí a gente estudava das 11 às 3 eles voltavam, pegavam a gente de novo e a gente continuava o trabalho da tarde. 8 da noite, perua deixava todo mundo na casa. Então, era seguro, o pessoal da comunidade tinha uma atividade e, no fim, um monte de gente querendo trabalhar, né? E aí, campanha rola, a gente vai nos bairros, aquilo no fervo, assim, a gente já sabia que estava tendo uma disputa e ela era boa, né? É legal quando a disputa é boa, assim, sabe? 50 para um, 50 para outra, e sobe, e aí vai naquela ansiedade, não, a gente tem que trabalhar para fazer o Lula ganhar. E já era todo mundo com amor, não era ali... Já não era mais, eu tô aqui para ganhar dinheiro, não. O dinheiro já não importava. Não importava, era um objetivo que estava dentro. O Lula tem que ganhar. E essa é a hora, é agora que ele vai ganhar. Aí começam os debates. E aí o comitê se organiza para levar todo mundo para frente da Globo para dar apoio, né? Porque os PSDBistas lá, os tucanos, eles sempre tiveram um apoio pago, claro, né? Sim, o apoio da mídia. Vai despertar isso. Do povo. Peraí, deixa eu só travar aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma entrada aqui, que eu tenho que bater o ponto. E aí eu continuo com vocês mais 10 minutinhos, porque a parte melhor da história tá vindo agora. Sim. Então vamos lá. Aqui é ao vivo, né? Fazer o quê? Temos que contornar a situação. Exatamente. Olha, se você interrompe agora, eu morro de curiosidade. Não, de jeito nenhum. Vamos continuar aí. Aí os comitês se organizam, né, para ir para frente da Globo, que era lá na Berrini, tinha uma favela do lado, e aí aquilo chamou mais gente que não estava nem no meio da campanha veio, porque a galera gosta de bagunça, né? Gostamos de bagunça. Então a gente com carro, música, lanche, bandeira, e começou a atrair gente. E aí eu acredito que na época quem estava no governo do estado era o Alckmin, e ele não gostou nada daquilo, né? Não. A Globo também não deve ter gostado, porque para ter chamado a polícia foi por parte da Globo. Sim. Aquele mar vermelho de gente na frente da Berrini. E isso, acho que se procurar no YouTube deve ter, porque deu confusão, jogaram bomba. Então, e a gente tudo lá torcendo e vendo como estava sendo o debate. Algumas poucas pessoas tinham, né, o recurso, a gente não tinha celular, não tinha nada na época, era todo mundo muito pobre, né? E a tecnologia não tinha chegado para a gente ainda. Mas eles ouviam, então... As pessoas não se deram conta que em 2002 o quanto elas eram pobres. Exato. O quanto o PT chegar ao poder favoreceu a aquisição de vários bens para as pessoas. Exatamente. A gente não tinha tecnologia. Não chegava um celular na mão do pobre. Aquilo ali era artigo de luxo. Nem telefone a gente tinha em casa. Então, o pessoal estava vendo como estava sendo o debate ali por rádio, de alguma forma, né? E, não, o Lula tá arrebentando lá dentro, e a torcida aumentando. E aí chega a polícia do Geraldo, com aquele monte de cachorro para cima da gente. Ixi. E não era pouco, era muito cachorro. Aí a gente dá aquela recuada e fala, não, mas ninguém vai sair daqui, ninguém vai embora. E aí tinha os lanches, que ainda estavam dentro da perua, porque a gente trouxe mais, porque, né, ia ter que ficar até mais tarde.
a gente foi lá e pegou todas as salsichas e falou, não, esses cachorros não vão morder a gente, não. Vamos jogar salsicha para eles lá, eles vão ficar bonzinhos, vai virar tudo amigo da gente. Pra quê? A polícia ficou pistola. Aí veio para cima mesmo, para bater e tudo mais. E a gente ficou lá resistindo até o fim. O que acontece? Fomos detidos. Aí argumentaram vandalismo, foi todo mundo para a delegacia. Eu não sei se é 98, ali perto. Tomamos uma canseira lá até 2 horas da manhã. Aí o pessoal do comitê, junto com pais, né, de quem era de menor, tinha que levar os pais lá buscar a gente. Mas aí a minha mãe já sabia muito como funcionava, então não teve bronca nem nada, né? E aí, no fim de tudo isso, né, como recompensa, a gente tem aí eleito nosso presidente Lula, né? É uma das histórias mais fantásticas assim que eu tenho para contar, que eu vivi isso, que eu fui para Paulista fazer festa depois, né? E aí é onde acontece o que eu acho que acaba fazendo mal para a gente até hoje. Acho que a gente se achou, tá, a gente ganhou, então agora a gente pode dormir um pouco na sombra. E a gente dormiu muito na sombra. Enquanto a gente dormia na sombra... Esse foi um erro também de todos nós. Nós acreditamos que vivíamos numa democracia. Sim, estava todo mundo... Quem é que imaginava que as pessoas iam querer voltar a ter essa ditadura que está agora? Exato, aí, então a gente não precisava mais lutar, entre aspas. E a gente confiou também demais. Enquanto a gente confiava, esse termo que eu uso, dormir na sombra, é porque estava todo mundo muito tranquilo mesmo. Os ratos estavam comendo pelas beiradas, né? E eu acho que é uma coisa que não pode acontecer nunca mais. A gente tem que dormir com o olho aberto, tudo fechado. Depois que a gente conseguir de novo reconquistar tudo, é dormir com o olho aberto, tudo fechado, porque os ratos, eles sempre estiveram lá. Aí chega a, né, 2016, o PT toma aquela lavada, porque já entra ali todo o lawfare, né? Eu até gosto de usar guerra assimétrica jurídica, porque daí acho que o povo vai entender o que é. É uma guerra que não é justa. Então, a gente chama de guerra assimétrica jurídica para colocar o lawfare, a palavra que a gente acaba importando, né? Então, começa a acontecer essa guerra assimétrica jurídica, a mídia consegue detonar e deturpar a imagem do PT e o povo tem a memória fraca, né? Então, 2016 já começa o terror. A gente perde de lavada. Eu estava na campanha também pro Haddad, a gente perde de lavada. E aí só é desânimo e ladeira abaixo, até que chega 2017 e vem na pesquisa o tal de Jair Bolsonaro. Nisso já tinha acontecido lá o impeachment da Dilma e eu já tinha visto essa figura nefasta, exaltando o torturador, né, na hora de dar o voto. E aí aquela figura que aterrorizava assim, o pensamento. Muita gente aparece. Isso. Eu acho que neste dia do voto, que ele elogia o torturador, os deputados da Câmara deveriam ter dado voz de prisão para esse sujeito e ele sair preso. A democracia falhou ali, neste momento. Isso. Exato. O mal começa sendo o fascismo, a cadela do fascismo ela começa a ganhar força ali, onde naturalizaram e relativizaram uma fala estúpida dessa. Sim, né? Mas eu acho que a ceninha ela já estava muito criminosa. A ceninha de todo jogo já estava armada. Muita gente que estava ali concordava com o que ele falava. E aí, após 2016, vem 2017 com ele nas pesquisas e a gente falando não. Aí começou o movimento Ele Não, né? De trazer uma gente. Estive em todos eles, todas as 2 manifestações grandes, né? Eu estive e depois fui virar voto para o Haddad na rua. E aí é onde eu falo que foi a campanha do medo, porque a gente era agredido, a gente era xingado, a gente era cuspido. Aquele monte de senhora, poxa, eu fico pensando, uma vovó, ela é fofa, sei lá, fazendo chá, e aí você via elas criando como se fossem aqueles dentes, assim, sabe, de gárgula, e virando um monstro, gritando pra cima de você. Aí é onde eu falo, um monte de véia fascista, porque foi o que... Eu falo, gente, de onde saiu esse povo? E as redes sociais? Neste momento, eu estava nas redes. Meu Deus, eu acho que foi assim uma... Eu não reconhecia mais as pessoas. Sim, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um certo grupo de pessoas na minha rede que era muito ligada ao rock e ao heavy metal, né? Aqui de São Paulo.
pessoal, a maioria branca, né? Mas a gente ia para show junto, então até então todo mundo era pessoa, né? Eram pessoas que tinham gostos peculiares, assim, né? Iguais entre elas. E aí eu vi aquele monte de gente virando reaça, reacionário, bravo de um dia para o outro. Assim, sem brincadeira, eu acho que foram 1.600, 1.700 pessoas que eu todo dia tinha que excluir 100, 150. E era uma briga. E aí a maioria, homem, branco, de classe média. A forma que eles xingavam a Dilma, aquilo machucava a mim também, Nossa, né? Porque depois disso, a gente corta em um período muito importante, que veio a eleição da Dilma, e aí é onde eu me sinto representada. Falo, caramba, uma mulher pode ser presidente da República. Uma mulher que lutou na ditadura, né? Uma resistente, agora olha onde essa mulher tá. Eu tô lá, foi divino. Eu tô lá junto com ela. Então, eu acho que mais ainda do que o Lula, para mim, o significativo foi ter tido a Dilma eleita como presidenta, né, da gente. E aí ver aquele monte de homem branco, idiota, falando aqueles absurdos, misoginia da brava, assim. E aí foi cortar. Aí eu sofri ameaça. Aí eu falei, eu não vou entrar numa espiral do medo. Porque mais para frente, a gente pode até gravar um outro podcast desse para a gente falar, porque eu estou estudando muito como que é que as pessoas entram na espiral do medo. E hoje a gente tem esse clima aí, Jair Bolsonaro, porque muita gente entrou nessa espiral do medo. Era o medo da mamadeira de piroca, era o medo de todo mundo virar abortista, era medo do satanismo, era medo, medo, medo e medo. E aí nós, os resistentes, os militantes, vamos entrando na espiral do medo dessas pessoas. E a gente não age. A gente quer que você volte. A gente quer que você volte, porque tem uma coisa muito interessante, porque, na verdade, eu acho, assim, a minha experiência foi que as pessoas falavam algumas coisas para mim e eu não percebia que alguma coisa... Sabe quando você ouve alguma coisa que você não concorda, mas que você fica quieta? Porque tudo bem, a pessoa falava, mas tipo assim, olha, eu saí do Brasil... Desculpa. Porque tinha por causa das cotas dos negros. E você ouvia aquilo e você achava, mas isso é possível? Desculpa. Mas, Silvana, não é só isso que acontece. A hora que começou todo esse povo reaça, né, Fátima? Eu ouvia aquilo, eu falava, gente, mas eu não estou acreditando. Eu não acreditava. Eu dizia, mas como? Exato. Como? Eu dizia. Aí eu procurava tentar rebater, assim, mostrando que aquilo era mentira e tal. Naquele momento ainda eu estava, tipo, eu era, me aposentei hoje, diretora de escola pública. Então eu percebia que a hora que eles falavam que distribuía mamadeira de piroca na escola, o professor não reagia. Eu dizia nas redes, gente, não existe isso. Mas a maioria dos professores se calaram. Exato. E aí quem cala consente e cai como uma luva. Foi assim, eu não me conformava, Silvana. Quando as pessoas começaram a falar todos esses absurdos, eu dizia, não, esse mundo não é real, as pessoas não vão acreditar nisso. E acreditaram, né? Acreditaram. Assim como eu também, juro, não acreditava que o Bolsonaro ia ser eleito. Aí chega um dia que eu olho para a pesquisa e Lula sendo preso, eu falei pro meu marido, eu falei, eles vão eleger esse cara. A gente não pode deixar, eles vão eleger esse cara. Pensei isso aí, também. Foi só degringolando. Então a gente Bolsonaro, entrou. Todos esses professores entraram nessa espiral do medo. E o Bolsonaro estava lá em Curitiba esperando o Lula quando ele teve a prisão preventiva decretada pelo Moro. Para ganhar os holofotes de ser porque um combatente já tinham combinado, eles já estavam combinados que eles iam pegar o Lula. Sim, o Moro e ele, né? Tanto é que o Moro vira ministro. Ia ter uma troca de favores aí. Tinha uma troca de favores, já estava tudo combinado, né? Era com o Supremo e com tudo. Sim, inclusive, agora a gente tem que tomar muito cuidado com essa suspeição, porque eles não estão querendo aí colocar um gato no meio do processo, né? Sim, sim. A sentença da juíza, copia e cola, exatamente. Um jabuti. Então, nossa, gente, eu acho assim...
nós fomos o quê? Enganados? Fomos golpeados por esse Fomos povo? golpeados, golpeados, né? Enganados nós não fomos, mas a maioria foi. Porque eu fico pensando, tá, o infeliz teve 55, né, milhões de votos e o Haddad teve 47 mil. Só que 30% da população não votou. Sim. Né? Por quê? E desses 57, porque acho que assim, o PT vai roubar, Bolsonaro é um fascista, não vou votar em ninguém. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, que... Fátima. Você acha que as pessoas elas caíram nesse conto, né? Porque elas não conseguiram ver que as conquistas que elas tinham adquiridos vieram dos governos petistas, né? Das políticas públicas então, que o governo. O que acontece? O PT toda a esquerda entrou numa de não vamos nos rebaixar a esse nível. Uhum. E não rebateu cada mentira com uma verdade. Quando você não rebate, entra de novo a questão que a Meva acabou de falar. Quem cala, consente. Exato. Então, o que o Haddad, o que o PT, o que a esquerda pensou? Os caras estão falando de uma madeira de piroca. Ninguém vai acreditar nisso. Mas tinha muita gente acreditando e ninguém foi lá rebater. O que o Boulos fez para combater as fake news na campanha? Ele fez um escândalo maior do que o primeiro escândalo gerado para contar a mentira. Então, quando ele faz isso, tem o contraponto. E tem o povo vendo o contraponto. Porque, infelizmente, a gente depende da mídia hegemônica. A gente depende da Globo, a gente depende. O que sai ali é o que vai atingir a maioria da população. O que passa no Jornal Nacional vai atingir a maioria da população. Sim. Então, em nenhum momento o PT chegou lá e falou, olha, eu quero direito de resposta porque esse monstro está falando aí. Eu vou provar por A mais B que uma madeira de piroca é mentira, que kit gay é mentira, que o filho do Lula não tem uma Ferrari de ouro, né? E lá, cada vez, combater uma mentira com uma verdade. Então, acho que o que faltou foi isso. Exato. E na campanha do Boulos, ele deixou um aprendizado sobre isso. Porque eu ajudei também, né? Nessa parte da campanha do Boulos, porque chega de PSDB. Não deu certo, mas a gente quase chegou lá. Pelo menos as fake news não colaram. O que aconteceu? O Boulos ganhou também porque os petistas acharam, então vamos apoiar o Boulos, porque já que o Tato não vai ter chance dessa vez, vamos apoiar ele. Só que, por exemplo, na época que eu lembro uma das acusações do Moro foi dizer que o Lula, ele não, quando teve a reportagem lá do Triplex, ele não contestou, mas eu acho que ele achou tão absurdo que ele não contestou, entendeu? Ele falou, não era meu, mas não foi lá reclamar. Eu não preciso contestar uma coisa que está na cara de todo mundo que é mentira. Só que daí ele não se deu conta da maldade do outro lado. E do jogo político mesmo, que já estava todo mundo, não, a gente joga na mídia. Pode ver pelo que estava sendo vazado agora, da spoofing, né? Da operação spoofing. Sim. É tudo aquilo que a gente já sabia, mas não tinha como provar. Que ele estava usando a mídia para mentir e aí fazer todo mundo acreditar, todo mundo que vota. Eu estou fazendo todo mundo que vota acreditar que o Lula é um bandido. Não preciso de mais nada. Nossa, eu perdi amizade com muita gente, porque aí eu tinha uma amiga que chegava assim, mas ele... Eu falava, Cristo, uma pessoa com universidade, uma pessoa da mesma linha de trabalho em que eu atuava e vinha me dizer uns absurdos, eu falava... Aí eu vi que o jogo estava perdido, porque eu via pessoas com nível de conhecimento e de estudo elevado, acreditando naquilo. Aí eu dizia para ela, Cristo, você trabalha numa escola, que dia você viu uma madeira de piroca? Ela dizia, não, mas não sei o quê. Cristo, presta atenção. E ela não prestava. Bom, no fim, não prestava, ninguém prestou. Foi muito mais cômodo acreditar naquelas reportagens imensas do Jornal Nacional com 1 hora por dia, quase falando mal do Lula. Sim. Foi mais fácil, né? Então, onde entra a guerra jurídica assimétrica? É o judiciário junto com a mídia em prol de detonar com com um governo, né? E aí até conseguiram derrubar uma presidenta eleita e honesta,
né? Honesta, E porque prender ela caiu porque ela era honesta. Exatamente. Porque Não, ela e já a estava ali de olho misoginia, em quem ela gente? tinha que atingir. Aqui, Misoginia brava, Silvana, da própria mídia. a Silvana mora na Inglaterra. Olha de onde eu fui buscar a parceira para trabalhar lá na Olha Inglaterra. só. Olha que chique. Mas é bom trazer essa visão, né? De Essa como visão, a funciona outra fora visão. A aí. Silvana não deve ter visto, mas na campanha da Dilma tinha uma coisa que eles colocavam na boca do tanque, você lembra? Chegou a ver aquela imagem? Eu vou te Lembro, dizer gente, uma aquilo coisa. é horrível. Eu Gente, estava punha É aí. na horrível. boca do tanque eu do tava aí. carro, Afetava a gente como mulher. afetava. Aquilo me matava, me esfaqueava. Eu dizia, gente, por que estão fazendo isso? E fizeram. Então, eu tenho assim um pouco de descontrole na minha vida. E às vezes eu agradeço isso. Eu risquei uns carros desses daí. Sim, via o adesivo e eu cheguei a riscar uns carros desses. Passava com estilete assim, eu riscava ninguém andando de bicicleta. Riscava mesmo. Quando via, Mas risquei é um uns 3. absurdo, né? Deveria ser considerado um crime, né? Porque você Não, está as pessoas dando uma tinham que ilusão ser presas. Tinham que ser né? presas. Exato. Na Copa, gente. Exato. Aquilo ali na Copa, falei, gente, esse povo O branco de Luciano classe Huck média com tinha essas que ter camisetas verde e saído preso amarelo. de lá. E eu tenho ranço até hoje. Tem eu o não assisto Luciano mais Huck. futebol, não. Exatamente. Porque O Luciano Huck teria que ter saído preso da Copa quando ele puxou o couro contra Dilma. Uhum. Não é porque Exatamente. era contra Dilma, era porque era contra uma mulher. Uhum. E depois ele Exatamente. agora quer ser presidente. Outra coisa que nosso Estado nunca admitiu. Coitado. E tá todo mundo querendo levar, né? Uhum. Coitado. A Globo tá Mas é querendo isso, achar gente. ele. Olha, a gente temos mais perguntas, claro. Mas vai ficar aí, para o próximo doce. Vamos ter que deixar, porque aí a gente quer saber também como que o PT, né, vai ter que, se você puder responder pelo menos essa, como que você acha que o PT deveria agir para a próxima campanha? Você gostou dessa ideia aí do Lula trazer o Haddad, né, para ele começar a agitar o bloco na rua? Então, super de acordo. O Lula, ele costuma acertar sempre. Ele é cirúrgico. Sempre, ele acerta. Ele e assim, quando você pensa que não, o Lula tá falando besteira, não vai acontecer isso não, ele acerta. Eu até falo, ele tem alguma coisa que eu ainda vou entender o que é. E ele foi cirúrgico nessa atitude. Uhum. De colocar o Haddad na rua e a gente tá com uma mania de querer desacreditar as pesquisas. Mas desde 2018, todas as pesquisas acertaram. Sim. E na última pesquisa que saiu, o Haddad ganha com um pouquinho de folga, inclusive, do Bolsonaro. O Luciano Huck não ganha. Da última vez por causa que não deu tempo. O Moro soltou aquela acusação do Palocci. Sim, e não deu tempo também. Não deu tempo. Porque seguraram até o último momento com o Lula candidato. Uhum. E o Lula estava ganhando. Uhum. Então, o que explica? Na hora que eles viram a chave para o Haddad, não deu tempo das pessoas conhecer. Então, desses 30% aí que não foram votar, muitos foram porque o Lula não foi votar porque o Lula não estava. Então, a pessoa não tem a educação, a visão política ainda, ela não é politizada. O que ela pensa? Quem é o Haddad? Eu concordo com você. Aí? Eu concordo também, eu concordo. Mas então, Fátima... Muitos dos que não foram votar foi porque o Lula estava. Mas, Fátima, queridíssima, que menina linda, não, Silvana? Adoramos você. Olha, a gente vai continuar mexendo no doce aqui e queremos que você volte para contar mais, porque a gente tem que aprofundar mais como que foi essas campanhas, o que você acha que a gente deve fazer, esses panfletos, a gente tem que voltar, igual eu estava falando para a Meva, que a gente deve criar, sabe, jornais, pegar esse plano aí de governo que eles soltaram, o PT soltou no último setembro, e nós vamos estudá-lo. A Fátima está lá no grupo do estudo. Ah, é? Sim, eu tô lá também. Fátima, então nós vamos se encontrar mais vezes, então.
Vamos sim. Silvana, a Fátima, coitada, ela precisa trabalhar, a gente sente muito, mas Fátima, o podcast vai ser colocado no Lula na Veia, na rádio Lula na Veia, tá? Luna na Veia, tá bom. E Eu no vou YouTube, procurar no tudo nosso direitinho. canal, Comunidades de Base Petistas. Tá bem? Certo. Obrigada, E esse é do YouTube, canal do No YouTube. Sim. Isso, Comunidades de Base Tá. Petista e na rádio De Base Lula Petista. na Veia. Isso. Obrigada, Manda seu pessoal. beijo Até aí a pro povo e próxima. até a próxima. Manda um beijo aí. Meus amores, ó, um beijo para todo mundo. Obrigada. E é Haddad candidatíssimo. Haddad! Vamos começar agora a colocar o bloco na rua. Tá certo. Haddad Amém. candidatíssimo. Amém. Tem até uma frase que eu gosto de falar. Para acabar com os ratos, Haddad o presidente gato. Muito bem, é isso que nós queremos. Nós queremos o PT lá. E vai ser o Haddad, Exatamente. vai levar a Dilma, vai levar todo mundo. Vai levar todo Vai mundo. levar o Lula Imagina também. o Lula, chefe da Casa Civil. Exato. Agora Vai Ele ser um tem sonho. direito. Ele Vai ser um precisa sonho. ser. é isso. A Dilma de vice. Exato. Sonho, né? Nossa, que sonho, menina. Beijo, Nós estamos muito Beijo, felizes. meus amores. O Muito doce tá obrigada. pronto. Beijo, o doce tá pronto. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Tchau. Tchau.